Boa noite, estudantes da turma unificada da final de filosofia de hoje. Hoje nós estudaremos aqui na nossa comunidade de investigação filosófica com um roteiro que tem abrangência de habilidades, tanto quanto na primeira série do ensino médio e na terceira série. Tá legal? Para começar, eu gostaria de dizer que é uma honra ter a oportunidade de realizar essas gravações para vocês, porque isso é um legado enriquecedor para as nossas práticas aqui no nosso curso. O nosso curso de filosofia, ele tem um nome, se chama Uma História da Filosofia Viva na Escola. Então, a intenção é que nós possamos continuar as nossas dinâmicas e começamos em sala de aula para fazer com que os conceitos sejam passados minimamente por nós e também que essa sequência que eu farei de modo básico, experiência básica do roteiro, possa nos dar a dimensão dos fundamentos e dos raciocínios desse conteúdo que iremos estudar hoje. Então, eu farei uma apresentação leve e rápida para que vocês tenham um modelo, um exemplo do exercício eficiente da atitude filosófica. Ao final desta aula, irei também socializar e interpretar as questões para que possamos realizar de fato essa mediação da nossa investigação no nosso curso de filosofia. Tá legal? Então, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos à tela do meu computador. Eu estou apresentando para vocês o ambiente de aprendizagem virtual do Google Sala de Aula e eu escolhi a turma da primeira série B para realizar as atividades destas gravações do roteiro de hoje. Bom, semana passada nós começamos a investigar a política na filosofia através de pensadores da antiguidade. Passamos por sofistas, entendemos as teorias de Platão e também a posição de Aristóteles. Hoje iniciaremos esse roteiro de recuperação e aprofundamento sobre a autonomia da categoria política na modernidade. Essa é uma série do meu curso de filosofia que é dividida em 3 partes. Então, percebam, tenham noção da atualização que o nosso curso está seguindo. Então, na semana passada, vocês, meus caros estudantes de filosofia, receberam, através do painel de atividades do WhatsApp, o roteiro de Filosofias Políticas Modernas, parte 3. Nas reuniões do Google Meet, estamos realizando uma recuperação e um aprofundamento desses nossos estudos. Hoje, eu quero apresentar para vocês o novo modelo dos nossos roteiros de estudo, agora com uma identidade visual do governo do estado de São Paulo. Tá? Então, eu quero do ensino médio, que já são mais velhos e já têm um pouco mais de contato com os procedimentos de estudo que vamos realizar exemplarmente hoje, e também
os estudantes da primeira série A e da primeira série B da minha escola, professora frente a frente. Eu escolhi o Google Classroom da primeira série B porque eu recebi uma atividade hoje de uma estudante da primeira série B. Então, simplesmente por isso, essa foi minha arbitrariedade. Ok, comecemos agora a nossa experiência de filosofia. Falemos primeiro, em caráter de introdução, sensibilização, sobre o que é o ideal republicano. Então, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os centros políticos da humanidade passaram paulatinamente a deixar de serem vividos nos castelos feudais, segundo um sistema de vassalagem, que era caracterizado por uma rigidez hierárquica. Agora, tomaram lugar, no cenário social, as aldeias ou os burgos, que eram gerenciados pelas corporações de ofício, dos trabalhadores liberais e das famílias que viviam ao redor do castelo, surgindo aqui neste momento da história alguma possibilidade de ascensão social pelo enriquecimento. Então, esses comerciantes, esses trabalhadores, agora têm uma mobilidade social um pouco maior. Com o nascimento da burguesia, surgiu o sistema do capitalismo comercial, com seu ideal de liberdade republicana, cujos objetivos eram trazer independência econômica para os cidadãos de um Estado constituído por leis. Enquanto as demais nações europeias centralizavam o poder, a Alemanha e a Itália permanecem fragmentadas em inúmeros pequenos estados, que ficam sujeitos a disputas internas e às hostilidades vizinhas. É justamente nessa Itália, dividida, fragmentada e instável, que viveu o nosso grande pensador da aula de hoje, Nicolau Maquiavel, mais especificamente na República de Florença. O que ele fez? Observando a instabilidade política e a ganância dos outros países, Maquiavel teorizou a respeito da política como um estadista que viveu na prática a luta de poder no período de 40 anos da sua carreira pública. Ele foi aliado da influente família Médici, muito famosa, e pôde acompanhar as ações do governante Soderini por uma década, em que ele exerceu a função de diplomata. Então, ele estava bem ali próximo e no calor do momento, em um contexto perfeito para elaborar uma teoria política. Então, desse modo, ele teve contato com diversas províncias italianas e diferentes povos europeus. Nessas oportunidades, ele conhece o ministro César Borgia, que estava empenhado em ampliar os estados pontifícios da Igreja Católica. E o César Borgia foi considerado pelo Maquiavel como um modelo de príncipe que a Itália precisava para ser unificada. Então, Maquiavel é esse pensador que estava no lado certo, no lugar certo e num horário muito propício, para colocar César Borgia como grande referencial histórico para aquilo que ele irá construir na sua teoria política sobre o Príncipe, que é a sua obra de maior expressão. Segundo item desse roteiro,
nós vamos investigar como era a época antes do príncipe. Para entendermos a grandiosidade da invenção política operada por Maquiavel, em seus estudos de ciências sociais e ciências liberais, como eram chamados na época, vamos contextualizar o momento em que a obra de Nicolau está inserida. Nesse período de transição do período medieval e o período moderno, que surge no Renascimento do século XV, havia um fato social da ligação entre política e religião. Então, o governante era considerado como um representante de Deus, um humano divinamente ordenado. Desse modo, o critério da legitimação do poder recaía sobre a vontade de Deus para a tomada de ações e sobre a providência divina para planejar o futuro da população. Então, eles realmente faziam isso, eles realmente se guiavam nas sociedades por Deus. Portanto, nós podemos identificar na teoria política maquiaveliana alguns elementos de teologia, que é esse conhecimento divino, com os quais Maquiavel pretende intencionalmente romper. Então, ele faz um diagnóstico da época e diz: meu Deus, que absurdo nos guiarmos politicamente por Deus. E por isso, vai lutar especificamente, intencionalmente, contra esses critérios de legitimidade política. Por quê? Ele considerava, com os seus pés e com os seus olhos, que esses critérios não são adequados à realidade vivida pelos habitantes de Florença. Então, quais são esses elementos que ele vai lutar contra? São 4, que está na tela de vocês. A divindade, como um fundamento anterior e exterior para a política, não será mais aceita. A política, como instituição da comunidade una e indivisa. Maquiavel irá afirmar o contrário. O bom governo, como responsabilidade do príncipe virtuoso e racional. Maquiavel irá dar outra determinação para o príncipe que ele elabora em suas obras. E ele também vai lutar contra a classificação dos governos da maneira tradicional, como nós vimos na política normativa e prescritiva da Grécia Antiga, em que eles afirmavam que os governos eram justos e por isso legítimos, ou injustos e por isso ilegítimos. Maquiavel vai revolucionar essas características da política até então e vai trazer para a política uma autonomia. Então, examinemos agora o que é exatamente a Revolução Maquiavélica. Diferentemente dos teólogos que partiam da Bíblia e do direito romano para formular suas teorias políticas, e diferentemente também dos contemporâneos renascentistas, que partiam das obras dos filósofos greco-romanos para construir suas teorias políticas, Maquiavel parte da experiência real de seu tempo. Tendo ele exercido a função de diplomata e conselheiro pessoal dos governantes de Florença, ele viu as lutas europeias de centralização monárquica, viu o ressurgimento da vida urbana europeia e, com ela, a ascensão da burguesia comercial das grandes cidades. E, sobretudo, viu, tristemente, a fragmentação da Itália, dividida em reinos, ducados, república, e tinha partes também da igreja.
Então, com seus pés e com seus olhos, a compreensão dessas experiências históricas e a interpretação do sentido delas conduziram Maquiavel à ideia de que as ideias políticas antigas e medievais não eram capazes de abarcar verdadeiramente o que é o poder e o que uma nova concepção da sociedade e da política se tornou necessária, sobretudo para Itália e para Florença. Para isso, para uma nova concepção de poder e de sociedade, em 1513, ele escreveu uma obra que inaugurou a sua filosofia política moderna e também toda a história da filosofia política, porque agora ela terá um caráter de autonomia, não mais de descrição ou prescrição da realidade. Essa obra do Príncipe, ela funda o pensamento político moderno, porque ela busca oferecer respostas novas a uma situação histórica nova, que seus contemporâneos tentavam compreender lendo os autores antigos e se referenciando pelo passado. Maquiavel não. A referência de Maquiavel é o aqui e o agora da Florença que ele amava. Então ele deixou de lado a observação, a crítica dele é que as pessoas deixaram de lado a observação direta dos acontecimentos que ocorriam diante de seus olhos, para ter uma autoridade nos gregos antigos. Então, a maneira que eu esquematizei para que vocês pudessem compreender detalhadamente a teoria política de Maquiavel se divide em 4 pontos. Primeiro, veremos como ele descreve o fundamento da cidade, que não é mais com a unidade e com a indivisão, é com a divisão e com a oposição. Veremos que os mecanismos da política fazem com que os grandes vistam contra o povo uma máscara ideológica de unidade e de indivisão. Examinaremos também um conceito importantíssimo, que é o de virtude, que é a qualidade propriamente política. E veremos, por fim, que Maquiavel colocou como uma nova tipologia política, ou seja, usando um critério de legitimidade ou de legitimidade como sendo a liberdade, a autonomia, que irá caracterizar a República de Maquiavel. Feito o elencamento das partes deste item, que compõe a Revolução Maquiavélica, vejamos o que quer dizer quando Maquiavel afirma que o fundamento da cidade é a divisão e a oposição. Toda cidade está originalmente dividida por 2 desejos opostos. O desejo dos grandes de oprimir e comandar, e o desejo do povo de não ser oprimido, de não ser comandado. Então o povo se define como uma oposição aos grandes. Essa divisão é uma evidência de que a cidade não é uma comunidade homogênea nascida da vontade divina, da ordem natural ou da razão humana. Na realidade, a cidade ela é tecida por lutas internas que a obrigam a instituir um poder político que possa unificar e identificar a cidade. Assim, para o Maquiavel, a política nasce das lutas sociais,
e é obra da própria sociedade, para dar a si mesma uma unidade e uma identidade. Portanto, a política ela é resultado da ação social a partir das divisões sociais. Então, a sociedade cria a si mesma e o que caracteriza a sociedade são as lutas entre os grandes e o povo, porque no seio do seu nascimento, a sociedade tem dentro dela essa divisão e essa oposição fundamental para o funcionamento das instituições sociais, como elas foram criadas. Certo? Agora vejamos esse artifício dos grandes contra o povo, que é uma máscara de unidade e de indivisão. Maquiavel não aceita a ideia da boa comunidade política constituída para o bem comum e a justiça, como acreditavam os gregos. Ponto de partida da política, para Maquiavel, é a divisão entre os grandes e o povo. Então a sociedade ela é originalmente dividida e jamais pode ser vista como uma comunidade una, indivisa, homogênea, voltada para o bem comum. Não faz o menor sentido para Maquiavel. Essa imagem da unidade e da indivisão, diz o nosso pensador, é uma máscara com que os grandes recobrem a realidade social para enganar, oprimir e comandar o povo, como se os interesses dos grandes e dos populares fossem os mesmos, e todos fossem irmãos e iguais, numa bela comunidade, como pretendia o poder teológico político no período medieval. Então, para o Maquiavel, essa concepção de sociedade é para lá de ingênua. Portanto, a finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e os cristãos, a justiça e o bem comum. Mas, como sempre souberam os políticos, a finalidade da política é a tomada e a manutenção do poder. De fato, o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder, e que, para isso, jamais se alia aos grandes, pois estes são seus rivais e querem também o poder para si. Mas o verdadeiro príncipe deve aliar-se ao povo, que espera do governante a imposição dos limites ao desejo de opressão e mando dos grandes. Então o povo, visto de uma forma como fraco, requer do verdadeiro príncipe que ele governe para o povo contra os grandes. Por quê? Se na origem da nossa sociedade nós temos uma dominância dos grandes para com o povo, de uma forma naturalizada, então naturalmente os grandes querem acabar com o povo e tomar todo o bem público para si, é necessário que haja um príncipe verdadeiramente virtuoso que governe para o povo e que seja, que execute a função de impor limites ao desejo de opressão. Então, política não é a lógica racional da justiça e da ética, mas é a lógica da força transformada em lógica do poder e da lei, segundo a Revolução de Maquiavel. Terceira revolução, ele inventou esse termo virtude, que é uma característica propriamente política que não pertence a nenhuma outra esfera da filosofia. Então, Maquiavel recusa a figura do bom governo
encarnada num príncipe virtuoso, portador de virtudes cristãs, as virtudes morais e as virtudes principescas. O príncipe precisa ter virtude, mas esta é propriamente política, referindo-se às qualidades do dirigente para tomar e manter o poder, mesmo que para isso deva usar a violência, a mentira, a astúcia e a força. A tradição afirmava que o governante devia ser amado e respeitado pelos governados, perdão. Maquiavel vai afirmar que o príncipe ele não deve ser necessariamente amado, mas que ele não pode ser odiado pela população. Isso significa, em primeiro lugar, que o príncipe deve ser respeitado e temido. Só é possível se ele não for odiado. Se o povo o odiar, vão haver rebeliões e ele irá perder o poder. Uma questão prática. Significa também, em segundo lugar, que ele não precisa ser amado, porque esse ser amado faria dele como se fosse um pai para a sociedade. Nós sabemos que um pai conhece apenas um tipo de poder, que é o poder despótico. Então, a virtude política do príncipe irá aparecer na qualidade dessas instituições que ele soube criar e manter, e também na capacidade que ele tiver para enfrentar ocasiões adversas. Então, o príncipe maquiaveliano precisa estar preparado para o que der e vier. Ele precisa ter uma virtude prática, que é um pouco semelhante, não é o mesmo, que a Froneses de Aristóteles, como vimos na nossa aula anterior. Bom, quarta revolução maquiaveliana. O critério de legitimidade de um governo agora é a liberdade. Então, Maquiavel ele não aceita a divisão clássica dos três regimes políticos, como nós vimos na aula da política normativa da Grécia Antiga, que são a monarquia, a aristocracia e a democracia, basicamente, ou as suas formas corruptas, ilegítimas, tirania, oligarquia, demagogia e anarquia. Como ele também não aceita que o regime seja hereditário e o legítimo seja usurpado ou por conquista. Ele irá seguir outros critérios. Então, para ele, qualquer regime político pode ser legítimo ou ilegítimo, porque o critério da avaliação, ou o valor que mede a legitimidade ou a ilegitimidade, é a liberdade. Então, todo regime político em que o poderio de opressão e comando dos grandes é maior do que o poder do príncipe e esmaga o povo, ele irá chamar de legítimo. Caso o poder dos grandes não for maior que o poder do príncipe, e assim ele poder garantir que o povo não seja esmagado, ele é considerado um regime legítimo. Então, assim, a legitimidade e a ilegitimidade dependem do modo como essas lutas sociais encontram respostas políticas capazes de garantir o único princípio que rege a vida política. Então, não existem mais uma série de normatividades para o exercício político. A única regra é: o poder do príncipe deve ser superior ao dos grandes e estar a serviço do povo. Então, o príncipe pode ser um monarca hereditário, ou pode conquistar o seu reino, pode ser todo um povo,
que, seja pela conquista, seja pela força, tem o poder e exerce democraticamente. Então, qualquer desses regimes políticos, nas tipologias anteriores, será tido como legítimo se for uma república, ou seja, se guiar pelo critério da liberdade de seus indivíduos, e não ser um despotismo ou uma tirania. Ou seja, só é legítimo o regime no qual o poder não está a serviço dos desejos e dos interesses de um particular ou de um grupo de particulares. Por fim, nessa nossa experiência de filosofia, vejamos o que Maquiavel conclui sobre o que é o príncipe virtuoso na filosofia política. Dissemos no roteiro anterior que a tradição grega tornara a ética e a política inseparáveis, que a tradição romana colocara essa identidade da ética e da política na pessoa virtuosa do governante, e que a tradição cristã transformou a pessoa política em corpo místico, sacralizado, que encarnava a vontade de Deus e a comunidade humana. Então nós estamos saindo da Grécia Antiga, em que tínhamos uma interdependência entre a ética dos indivíduos e as políticas públicas, passando pelo momento em que esse governante que tinha centralidade na política tomou um local suprassensível, um local divino, e que, de forma hereditária, essa personalidade e essa virtude formavam um centro da política, que era orientada pela ideia de justiça, de bem comum. Então, é esse cenário que Maquiavel chegou com um livro de 15, um pouco mais de algumas páginas, escrita de forma em registros, de diário, enfim, uma forma não tradicional. É esse cenário que ele demoliu. Então, não temos mais uma centralidade no governante. Esse governante é uma pessoa comum. Essa demolição vai resultar no que eles chamam do príncipe virtuoso. Então, quando nós estudamos ética, a questão central sempre posta pelos filósofos foi: bom, o que está ou o que não está em nosso poder? Estar em nosso poder significa a ação voluntária, racional e livre própria da virtude. Não está em nosso poder significa o conjunto de circunstâncias externas que agem sobre nós e determinam a nossa vontade e nossa ação. O que está em nosso poder e o que não está em nosso poder, na ética da Grécia Antiga, que era indissociável da política. Então, esse conjunto de circunstâncias dessa expressão, estar ou não estar em nosso poder, agem, não dependem de nós para agir, nem da nossa vontade. Elas abrangem tanto as leis necessárias da natureza, como os acasos e a contingência, que foi chamado pela tradição filosófica de fortuna. Examinem atentamente na tela de vocês esta imagem que esquematiza a roda da fortuna,
conforme se tinha no imaginário social que precedeu a Revolução de Maquiavel. O governante tinha conceitos que se seguiam nos seus diferentes momentos do ciclo da vida. E quem controla, quem gira essa roda, é esta dama chamada Fortuna. Então existe uma oposição entre virtude e fortuna que jamais abandonou a ética. E como essa oposição surgiu inseparada da política, a mesma oposição se faz presente no pensamento político. Na filosofia política, o governante virtuoso era aquele cujas virtudes o protegem do poderio da caprichosa e inconstante fortuna. Então esta dama, ela tinha a característica da arbitrariedade. Então Maquiavel vai retomar essa oposição dos antigos, mas vai imprimir um sentido totalmente novo. Por isso ele é um revolucionário. A virtude do príncipe não consiste num conjunto fixo de qualidades morais que ele irá opor à fortuna lutando contra ela. A virtude, agora, é a capacidade do príncipe para ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Ou seja, um príncipe que agir sempre da mesma maneira, afirma Maquiavel, e se ele agir de acordo com os mesmos sentidos, em todas as circunstâncias, se ele for sempre o mesmo, ele irá fracassar e não vai exercer virtude nenhuma. Então, para ser senhor da sorte ou das circunstâncias, ele deve mudar junto com elas, então, ser volúvel, inconstante, porque somente assim ele vai saber agarrar as circunstâncias, as ocasiões e vencê-las. Então, em certas ocasiões, ele deve ser cruel, em outras ele deve ser generoso. Em umas ocasiões ele deve mentir, em outras deve ser honrado. Em certos momentos ele deve ceder à vontade dos outros, mas em alguns outros deve ser inflexível. Então, esse ethos é o conceito que Maquiavel utiliza para descrever a forma que o príncipe deve se comportar. O ethos é o caráter do príncipe que deve ser variável para que ele seja senhor das circunstâncias. Porque a fortuna é sempre favorável a quem souber agarrá-la. Então, em algum lugar da tradicional oposição entre a constância do caráter virtuoso e a inconstância da fortuna, Maquiavel coloca a virtude política como uma astúcia e uma capacidade para se adaptar às circunstâncias e aos tempos, como uma ousadia para agarrar as boas ocasiões e a força para não ser arrastado pelas circunstâncias. Essa ousadia para mudar de atitude e de comportamento é o que ele irá chamar revolucionariamente de uma verdadeira prudência principesca, e assim sendo senhora da fortuna. Então, qual é o resumo desse nosso percurso que queremos mostrar e evidenciar? Qual foi exatamente a revolução de Maquiavel nas filosofias políticas que inaugura um terreno novo, que iremos nos aprofundar nessa sequência de política moderna dividida em 3 partes, que esta é a primeira. Bom, a lógica do poder
a lógica política, não tem nada a ver com as virtudes éticas dos indivíduos em sua vida privada. Existe uma separação entre o privado e o público. O que poderia ser moral na vida privada pode ser uma fraqueza na vida pública, e vice-versa. O que poderia ser imoral do ponto de vista da ética privada pode ser uma virtude política. Em outras palavras, Maquiavel inaugura a ideia de valores políticos medidos pela eficácia prática e pela utilidade social, não mais por descrições e prescrições, em que essa eficácia e essa utilidade estão afastadas dos padrões que regulam a moralidade privada dos indivíduos. Público e privado não mais se associam, está proibido. Então, esse ethos político e o ethos moral são completamente diferentes agora, com essa revolução. E não há fraqueza política maior do que o moralismo, porque o moralismo é aquela máscara que vai iludir as pessoas que importam dessa lógica real do poder, que é por oposição e por dominação. Então, há ocasiões em que a república exige que o príncipe seja cruel, em outras, ele deve ser magnânimo e misericordioso, nas palavras de Maquiavel. Então, as circunstâncias podem exigir que ele seja astuto e dissimulador, ou, pelo contrário, que ele seja leal e sincero. A sua virtude é medida pelos efeitos benéficos da sua ação para a república. Então, se assemelha a um consequencialismo. Então, nesse terreno que está sendo inaugurado, da teoria moderna da lógica do poder, agora como independente da religião, independente da ética e independente da ordem natural, Maquiavel só poderia ter sido visto como maquiavélico, no sentido que nós usamos com expressões comuns que vocês já devem ter ouvido, certamente, no sentido de aquela pessoa é maquiavélica, ela é desleal, ela é hipócrita, é fingidora, é malévola, é aproveitadora. E certamente nós julgamos as ações das pessoas assim, em algumas situações. Então, essas palavras maquiavélico e maquiavelismo foram criadas depois de sua revolução no século XVI e são conservadas até hoje na teoria política. Porque elas exprimem o medo que se tem da política quando esta é simplesmente política. Ou seja, o público não é o privado, o público é simplesmente público, a política é simplesmente política. Quer dizer, nós não temos mais as máscaras da religião, da moral, da razão e da natureza. Política pura. O que para o ocidente cristão do século XVI, esse príncipe maquiaveliano, já que não é guiado para o bom governo, sob as ordens de Deus ou sob as leis da razão, ele só poderia ser diabólico. Então, é nesse sentido que nós usamos Maquiavel, no sentido negativo. O que, como acabamos de ver, nada tem a ver com a virtude propriamente política que constrói Maquiavel. Então, nessa visão estreita da teoria de Maquiavel, essa sacralização do poder que a teologia política opera só poderia ser vista como uma demonização, simplesmente, sem querer entrar de fato como entramos
nas constituições da teoria política de Maquiavel e no que ele irá oferecer como realidade de Florença. Então, Maquiavel está condenado. Bom, pessoal, nessa nossa série de filosofias políticas, eu vou fazer da seguinte maneira. Os textos complementares, que são de Maquiavel, Hobbes e também de Rousseau, serão vistos de uma vez só e no final dessas sequências didáticas, acompanhadas de uma proposta de redação. No segundo ano do ensino médio, nós iremos escrever uma carta para Jean Paul Sartre e aqui poderemos investigar melhor a filosofia política, exercendo a atitude filosófica, que será feita através desses textos complementares, tá? Bom, eu gostaria de comunicar que existe uma inovação agora nos nossos roteiros, em que surgiu para facilitar a execução dessas atividades na sala de aula por vocês. Então, atendendo a sugestões e interações com os estudantes que têm participado ativamente da minha disciplina, eu coloquei esse quadro para que vocês pudessem se guiar melhor na aprendizagem de vocês. Então, para que vocês realizem a avaliação referente a esse roteiro de estudos e que serve para que vocês solidifiquem, para que vocês fixem nesses raciocínios, esses fundamentos, esses conceitos que trabalhamos na aula de hoje, as habilidades curriculares que estão associadas a este roteiro de política moderna, parte 1. Então, qual a proposta neste plano? Que vocês, ao executarem seus estudos, reflitam sobre esse enunciado das habilidades curriculares e da competência socioemocional, para que, fechando com caneta de ouro, realizem o desafio de compartilhar a experiência de estudo de vocês para que o nosso curso de filosofia fique mais rico com a expressão de vocês. Então, no momento atual do curso, precisamos de investigadores. Aceitem o desafio, não é pouca coisa, tá? E outra coisa desse registro de estudos, que está sendo uma inovação na disciplina agora, é a referência de tempo para que vocês possam ter um limite e uma referência de procedimento exemplar, que foi isso que eu realizei agora, com alguns comentários a mais que surgiram, tá? Aqui o tempo e a ação necessária para que seja simples, que vocês possam digerir com sucesso essa experiência e essa viagem filosófica. As questões deste roteiro são as seguintes e eu irei socializá-las e interpretá-las agora. Então, temos um total de 10 pontos no curso de filosofia. A primeira questão pede que se defina qual é o ideal político da República. Então, que vocês caracterizem o principal objetivo e aquilo que o republicanismo quer.
2. Embora divergentes, as teorias medievais e as teorias renascentistas tinham alguns pontos em comum. A questão pede que vocês redigam um comentário citando dois desses pontos comuns entre os medievais e os renascentistas, lembrando que Maquiavel é moderno, não é medieval, não é renascentista, e ele revolucionou aqueles pressupostos que haviam na política medieval e renascentista. Esse comentário é para que vocês reflitam e usem suas palavras. Também é aceito em vídeo, tá? Para toda questão. Ou áudio. A 3, eu quero que vocês expliquem o que é a ruptura que a obra maquiaveliana faz com a tradição da política. Quais são os 4 aspectos em que ele foi revolucionário? Quais são as suas 4 inovações? 4. Eu peço que vocês digam o que significa virtude, ou seja, expliquem como é que um governante deve agir. Vocês podem pensar no Estado brasileiro, por exemplo. 5. Eu quero que vocês expliquem a função dos grandes e a função do povo, no que Maquiavel construiu como uma fundamentação da política moderna, inaugurando esse campo de estudo. A 6. Qual é a finalidade da política? Para Maquiavel, então, a política tem qual mandamento, qual é a única regra que existe na política, e também, para ajudá-los nessa questão, considerem que no período da modernidade a religião, a moral, a razão e a natureza foram desvinculados dos assuntos políticos. Público não é privado. A última questão pede que vocês definam a fortuna. Lembrem-se da roda, que é a nossa dama fortuna. E também, em relação à fortuna, eu peço que vocês definam o que é o ethos político. Então, a fortuna e o ethos têm uma relação. Eles podem ser definidos um pelo outro nesse nosso roteiro de filosofia política. E, para essa questão, vocês devem se apoiar na teoria da autonomia política de Maquiavel, que foi este roteiro de estudos experimentados de modo básico e voltado para o plano de recuperação e aprofundamento que estamos executando agora. Bom, essa foi uma aula unificada entre as turmas que estão trabalhando com esse material dentro do meu curso uma História da Filosofia Viva na Escola. Então, parei de compartilhar a tela agora. Alô? Obrigado pela participação de vocês que assistiram até aqui nesse momento do vídeo, tá? Não deixem de visitar o ambiente virtual de aprendizagem de vocês. É importante ressaltar que eu estou acolhendo as atividades de recuperação e como nós estamos num plano emergencial, essas recuperações têm um resultado imediato. Então, para vocês estudantes que estão preocupados com o curso de filosofia, sintam-se acolhidos para realizar a atividade de vocês. E espero que essa aula compartilhada
tenha ajudado vocês a encontrarem menos dificuldades nos nossos percursos filosóficos. Tenham uma boa noite, não feito feito, até a próxima.